Queridos amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, da Pós-TV 247, hoje, madrugada de 30 de novembro, início de uma nova semana, semana que encerramos novembro e começamos dezembro, também encerramos um ciclo eleitoral extremamente turbulento, de maneira muito especial, porque foi atacado justamente por um cenário de pandemia, onde nós, né, pessoas que lutam, que sonham, que costuram coletivamente, ficaram muito isoladas, e isso angustiou a muitos de nós. E eu venho falar justamente desse nosso encontro com os resultados e com as possibilidades que são lançadas agora. Por isso que esse encontro de hoje da Comunidade Paz e Bem é justamente sobre isso, sobre nossas lutas, né, que constroem políticas e economias novas. E esse pós-eleições traz uma certeza, a de estarmos apenas começando. Há coisas que se mostram extremamente poderosas nesse nosso novo momento. Estamos saindo de uma eleição em que o bolsonarismo, né, ele é reduzido, ele é escanteado. Essa cultura do ódio, da intolerância toma recuo e plataformas democráticas ganham fôlego, como foi a proposta maravilhosa de candidatura, que inicia-se como uma revolução solidária de Guilherme Boulos e Luiz Erundina, aqui em São Paulo, onde eu estou, como vimos com a Manuela Dávila, lá em Porto Alegre, como vimos Edmilson, lá do Pará, em Belém, do Pará, como vimos na Marília Reis, em Recife, como vimos em vários lugares que nós poderíamos falar, várias capitais, várias pequenas cidades. Nós temos projetos que tomam novamente novo fôlego para a gente não ter vergonha de sair nas ruas e dizer aquilo que nós acreditamos. Essa é a certeza de que nós estamos começando. Porque nós sabemos que nós estamos recompondo com o povo, com a vida real das pessoas, um projeto que seja a fusão de novas sociedades aplicada por micro-relações que constroem políticas e economias inovadoras. Não essa economia do mercado capitalista neoliberal, que ficou nas mãos de muitos prefeitos aí que foram reeleitos, e não dessa política de morte, a necropolítica que nós vemos sendo alastrada na nossa sociedade. O que nos impele é cada vez mais desenharmos contornos mais verdadeiros daquilo que buscamos. Ou seja, buscarmos formas de comunicar ao mundo essa revolução solidária, essa cultura do bem viver, esse encontro com a política que está voltada para a vida das pessoas. Eu não acredito muito nas análises políticas que eu vejo que condenam o povo e o voto do povo. Eu não vou neste campo. Eu acredito muito que é necessário que a gente acredite que nós temos perceba, não acredite, que nós percebamos que nós temos um limite comunicacional com o povo, uma limitação de alcance do povo. E nós vivemos numa barbárie. Uma barbárie da miséria, da fome. Uma barbárie da violência generalizada. Da competição que acaba com todos os laços de solidariedade. E nós necessitamos cada vez mais mostrar que outros mundos são possíveis, pelas nossas práticas, pelos nossos encontros, pelas nossas culturas mais dialógicas. E é por isso que eu chamo para esse nosso encontro o nosso querido Papa Francisco, para eles nos mostrarem que a abstenção política tem um lugar de resposta nas inovações que queremos trazer. Para mostrar que os milhões de votos em candidatos que não têm nada a ver com a vida do povo têm uma resposta social, cultural para nós buscarmos responder. Que justamente quando as pessoas passam fome e candidaturas entregam, como nós vimos aqui em São Paulo, entregam cesta básica como interesse político para se vender, para se comprar um voto, para o povo
O que vale é a cesta básica. Política eles nunca acreditaram. Eles nunca viram isso acontecer. Retomar a esperança, essa palavra que, se for olhar no Paz e Bem, deve ser a palavra mais falada por todos nós articulistas que viemos aqui rezar com vocês todas as manhãs. Esperança não se faz da noite para o dia, e esperança não se articula da cabeça para os pés. Esperança nasce do contato. É uma capacidade que nós temos ética, que transforma-se em uma estrutura estética, ou seja, num corpo organizado de pessoas que lutam. Por isso que no Paz e Bem, eu quero falar exatamente junto ao Papa Francisco, quando a vida da gente se imprime às bandeiras de luta. Quando a vida da gente se imprime nas nossas lutas. E o Papa Francisco, há uma semana atrás, antes das eleições, o Papa Francisco falou para os jovens da economia de Francisco, que se costura nas dores, nas ausências, nas dificuldades. Por isso, eu vou colocá-lo aqui para que vocês possam vê-lo. E vamos ouvir um pouco do nosso querido Francisco. Completamente la capacidad de la que si poco la cosa sono necessario per la sombra. Lo invito a riconoscere. Muito bem. Eis o chamado que o Papa Francisco nos faz. Construir, germinar, fazer sonhos, suscitar profecias e visões, fazer florescer a esperança. O Papa Francisco, ele fez um discurso de 27 minutos, eu peguei um trecho de sua fala no Encontro da Economia de Francisco, e por ele eu quero entrelaçar as nossas lutas, convocar-nos a todas, a todos, a fazermos novas economias e novas políticas, como a esfera mais importante, ou a dimensão mais importante hoje da construção da economia de Francisco e de Clara. O Papa Francisco, ele faz esse discurso justamente porque ele nos ensina mesmo, como um educador, a acreditar no que somos capazes de criar imaginários positivos. Ele nos fala nesse documento, eu vou ler um pouco dos trechos para vocês aqui, que nós busquemos iluminar as mentes, aquecer os corações, restituir força às mãos e nos inspirarmos, todos, sem excluir nenhuma pessoa, a visão de um futuro repleto de alegria do Evangelho. Para as comunidades amplas de confissões religiosas e também de não confissões, eu diria, ele nos convoca ao contato com o elan vital da vida, o sagrado que nos impele, que nos interpela na vida, seja você religioso, religiosa ou não. O Papa Francisco, nesse encontro da economia de Francisco, ele fez 2 cartas, né? Uma carta de convite e uma carta agora, da conclusão do encontro virtual. E nessa carta de conclusão do encontro virtual, ele coloca 3 pontos fundamentais: a vocação, o encontro e o pacto. E eu quero sentar nesses 3 pontos nessa conversa para nos alimentar, nesse dia 30 de novembro, nessa semana pós-eleições que iniciamos, a construir as lutas e as esperanças. O primeiro eixo é a vocação, que ele fala a vocação de Assis, mas está nos mostrando que essa vocação nossa, de todos, cidadãos, cidadãs,
uma vocação de cuidarmos do mundo. Ele nos diz: sois chamados a incidir concretamente nas vossas cidades e universidades, no trabalho e no sindicato, nas empresas e nos movimentos, em gabinetes públicos e em privados com inteligência, esforço e convicção, para chegar ao núcleo e ao coração, onde os temas e os paradigmas são elaborados e decididos. Então, esse primeiro chamado do Papa Francisco é um chamado de construir um olhar para cidades universais. Assistem isso. É uma cidade universal, uma cidade das multidões. As multidões que vão lá em busca de um espírito. Quais são as cidades, as experiências nos nossos territórios que são universais? Espaços onde nós vemos germinar a colaboração, o compartilhamento, o espírito de novas economias, o espírito de uma política engajada. Nós vimos nessas eleições quantas candidaturas novas surgiram, candidaturas coletivas que vieram das periferias. Nós vimos, aí eu falo aqui, onde eu estou, em São Paulo, as cidades, na nossa cidade de São Paulo, o voto, os populares, os votos engajados num mundo mais justo e solidário a partir da economia de Francisco vieram das periferias. Foi Guaianazes, foi São Mateus aqui na Zona Leste. Foram os bairros do extremo, lá de Campo Limpo, de Grajaú, lá da Zona Sul, que germinaram o espírito de colaboração. Lá você vai encontrar economia solidária, bancos comunitários, você encontrará espaços de agroecologia, você encontrará paróquias engajadas a construir-se com movimentos populares, você encontrará coletivos, observatórios, grupos, quilombos culturais. Essa capacidade de germinar cidades universais que contêm um espírito de acolhida, de colaboração, de compartilhamento, é o primeiro espaço de nos inspirarmos. Assis é aqui. Assis não é a cidade de Assis, é o espírito de Assis que se incide em todas as outras realidades e que, por incidir em outras realidades, nos faz notar, olha, existe o espírito de Assis espalhado no mundo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar que o Papa Francisco nos mostra. Ele fala: a crise global exige que repensemos os parâmetros de coexistência humana em chave solidária. Sobre esta ideia baseia-se o projeto de novas economias. A coexistência hoje de construir um projeto e falarmos com o mundo real da vida das pessoas não é ficarmos disputando discussões sobre ideologias, mas provocarmos nas pessoas o valor maior da solidariedade. O Papa Francisco nos aponta aí a coexistência humana em chave solidária. A solidariedade deve nos arremessar a projetos políticos a partir dela. E não de formulações por si só, porque formulações são estéreis se elas não têm vida nas pessoas. O que nós vimos candidaturas crescendo no campo popular no Brasil e no mundo, no Brasil, nas nossas cidades, são candidaturas que têm lastro de coexistência solidária, que trazem solidariedade. O Papa Francisco continua, no segundo ponto, uma nova cultura. E ele fala, numa nova cultura, de que o todo é mais do que a parte, sendo também mais do que as simples somas delas, e que a mera soma dos interesses individuais não é capaz de gerar um mundo melhor para toda a humanidade, nos avisa Francisco. Quando ele fala isso, ele diz: o futuro será um tempo especial, em que nos sentiremos chamados a reconhecer a urgência e a beleza do desafio que se nos depara. Uma época que nos recorda que não estamos condenados a modelos econômicos que centram seus interesses imediatos nos lucros, como unidade de medida, e sim na busca de políticas públicas semelhantes que ignoram, e também nas políticas públicas semelhantes que ignoram seu custo humano, social e ambiental. Em pleno século XXI, já não se trata simplesmente do fenômeno de exploração e opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se na própria raiz a pertença à sociedade onde se vive, pois quem vive nas favelas, na periferia ou sem poder, já não está nela, mas fora. Esse recado do Papa Francisco para nós é exatamente o coração.
A cultura do encontro é encontrar-se com um povo que a gente acha que é o que não presta, que acha que é o burro, que é o idiota, que não sabe votar, que é bolsonarista. É encontrarmos com esse povo e conversarmos. Construirmos pelo nosso exemplo, pela nossa proximidade, uma cultura de diálogo e que que provoque ao outro, como educadores freirianos, que todos somos convidados a sermos, como nos provoque ao outro a olhar sobre minhas práticas que são solidárias, que são voltadas para o próximo. Há um campo especial quando a gente fala dos descartados. Essas pessoas não se sentem mais dentro da sociedade, elas se sentem fora da sociedade. E se sentem fora dessa sociedade que existe aí, ela não quer votar, ela não quer participar, ela não tem interesse algum em participar de algo que ela não pertence e nunca será dela. Por isso, a abstenção. Por isso, a negação ao voto. Né? Quando a gente fala disso na perspectiva sociológica, tudo quando eu falo desse jeito, por isso, eu não estou totalizando, existem diversas nuances, mas a que mais se prevalece, prepondera diante de todos os tipos de análise que a gente pode falar sobre o público que anula, sobre o público que abstém o seu voto, é sobre essa necessidade de falarmos com o mundo real dessas pessoas. Pessoas que não estão interessadas porque estão descartadas dessa sociedade que nós vemos aí. O Papa Francisco nos chama, nos provoca a encontrarmos essas pessoas, porque ele diz, em pleno século XXI, já não se trata simplesmente de construir um espaço. Prestai atenção a isso. Com a exclusão, é atingida na sua raiz a pertença à sociedade em que se vive, uma vez que não se vive nas favelas, na periferia ou sem poder, mas fora. Prestai atenção a isso. Com a exclusão, é atingida na sua raiz a pertença à sociedade em que se vive, uma vez que não se vive nas favelas, na periferia ou sem poder, mas se vive fora delas. E o Papa Francisco nos convoca, portanto, assim, a sujarmos as mãos, sermos fermento. Essa perspectiva que ele nos convoca a nos misturarmos ao povo e reconstruirmos o pacto pela solidariedade que provoca uma nova política e uma nova economia. Ele também nos lembra da perspectiva do desenvolvimento humano integral. Ele fala que é uma boa notícia a profetizar e aplicar. Né? E como se faz? Sem atalhos, sujando as mãos, ele diz, sendo fermento. Passada a crise sanitária da Covid-19, a pior reação seria cair num febril consumismo e em novas formas de autoproteção egoísta. Colhamos, o Papa fala, a oportunidade e coloquemo-nos todos a serviço do bem comum, que no final não existam mais os outros, mas um grande nós. Esse convite a sermos nós é um chamado a retomar a ideia de encontro. E para fechar o Pacto de Assis, o Papa Francisco nos avisa que é preparando o futuro, e não em vez de preparar-se para o futuro. Essa é uma expressão típica do estado de espírito que cada um de nós temos. Ou seja, a estrutura filosófica, política que nós extraímos do Papa é esse realismo histórico. Ou seja, prepararmos o futuro significa subtrair as nossas sociedades da tirania do determinismo e do passado que retorna, nos diz o Papa. Construirmos o futuro, preparar o futuro. Encontrarmos as pessoas e mostrarmos a grandeza das ideias que são voltadas a partir da comunidade, a partir dos coletivos, a partir do plural. E o Papa nos fala, determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre. É isso. O chamado a nós rompermos essa cultura da distância social que nós construímos nesses mundos paralelos, das virtuais e não virtuais físicos. É necessário a gente construir um espaço de encontro com os que mais sofrem, com aqueles que sofrem e com aqueles que estão presos a correntes e alienações de sofrimento. A grandeza da humanidade está aí, quando nós construímos uma sociedade
e não uma sociedade de indivíduos. O Papa Francisco nos fala muitas outras coisas, mas eu gostaria de encerrar dizendo que ele fala, no final, o mais importante é isso. Nesse sentido, muitos de vós terão a oportunidade de agir e influenciar as decisões macroeconômicas onde está em jogo o destino de muitas nações e povos. Este cenário necessita também de pessoas preparadas, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, citando Mateus 10:16, capazes de velar pelo desenvolvimento sustentável dos países, evitando uma sujeição sufocante desses países a sistemas de créditos, que, longe de promover o progresso, submetem as populações a mecanismos de maior pobreza, exclusão e dependência. O Papa Francisco recebeu uma carta de brasileiros e latino-americanos justamente daquilo que a gente chama da articulação dos movimentos populares. E como vocês podem ver aí no texto que nós enviamos ao Papa, deixa eu ver se todos vocês estão vendo bonitinho, aqui. O texto diz o seguinte: queremos também colocar para construir e dar visibilidade às experiências. Para eu enxergar com vocês aqui. As experiências alternativas de ser e trabalhar, de usufruir dos bens da natureza, que não respondam à racionalidade dos seus dinheiros, mas sim à necessidade do bom viver do nosso povo. Nesse sentido, agrupamos as nossas propostas em 5 grandes eixos. Os jovens brasileiros disseram. A primeira é a ecologia integral e os bens comuns. Se há projeto político que nós possamos conversar com a vida das pessoas é essa. Reconectarmos à simplicidade da vida, à natureza e ao que ela tem a nos dizer e nos reatar ao seu contato. E nos colocarmos cada vez mais a construir bens comuns. Bens comuns a partir de políticas que priorizem investimento ao coletivo, investimento à cultura, à educação, ao trabalho, à cidadania comunitária cada vez mais. O segundo ponto, a democracia econômica. Superarmos a lógica de falarmos de economia a partir dos desejos do mercado, falarmos de economia a partir da decisão das comunidades e dos bairros. Terceiro, erradicarmos qualquer sociedade que ainda tenha a terra, o teto e o trabalho como privilégio de poucos e como sofrimento e distância de muitos. Construir a educação, saúde, comunicação e tecnologia como serviços para o nosso avanço enquanto sociedade, como grupos coletivos. E, por fim, a soberania, a mobilidade urbana seja um caminho para essa construção da paz. Ou seja, se nós pudermos nos determinar quanto povo, que é o que não ocorre hoje por conta dos mercados, se pudermos garantir o direito à mobilidade das pessoas e se pudermos garantir que a sociedade seja construída entre irmandades, fraternidades e não a partir da competição, temos aí um caminho lindo a se traçar. Um caminho de uma sociedade que atribuiu-se como o bem viver a nossa grande utopia. E não caímos nos erros que é disputarmos uma sociedade simplesmente para mostrarmos que podemos ser melhor que esse modelo de sociedade. Temos que sair das ideias e cair no chão da vida real das pessoas. Amigos e amigas, que esse nosso encontro de paz e bem tenha sido a capacidade de vocês verem, olharem o Papa Francisco, o que ele vem falando para as juventudes do mundo e aplicarmos nesse período pós-eleição injeção de utopia e de esperança. E coragem para quando termos a possibilidade, nos encontrarmos com o povo e semearmos a esperança coletivamente. Construirmos projetos, investirmos no comunitário, preconizando o comunitário, construirmos alternativas para a nossa sociedade. Amigos e amigas, paz e bem, esperança e utopia nesse nosso tempo.